No próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono, o delegado Cantum descobre que Renata é a filha que Regina procura há 24 anos. E não pensa duas vezes e vai revelar tudo que descobriu pro Antônio e pro Isidro. Ele revela que Josefina é a mesma Josi, a sequestradora da bebê da Regina, e vai deixar Isidro completamente em choque. Isidro não vai esperar para juntar Regina, Inês e Constança junto com Gonçalo, para contar tudo que o delegado Cantum descobriu. Isidro vai deixar Regina de boca aberta quando ele conta que Josefina, esposa do Gonçalo, é a Josi, a bandida que roubou a bebê da Regina 24 anos atrás, e revela que essa menina é a Renata. Regina quase cairá dura e começará a chorar. Ela fala que é por isso que ela ama tanto a Renata. Gonçalo está em choque ao saber que Josefina é uma bandida. Essa vai ser a melhor cena que vai passar na novela e vai levar o público à loucura. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando Roberta assegura para Renata que ela amou tanto o Rafael, que ela nunca pensaria em fazer uma coisa dessas com ele, e afirma que ela não matou ele, pois ele foi o seu amor, o único homem que amou ela de verdade, que foi o primeiro amor dela. Chorando, Roberta pede que Renata confie nela e explica que ela está só falando a verdade, só isso, e que Renata deve confiar no que ela está falando. Porém, Renata fala que é bem difícil confiar na Roberta, pois ela é muito mentirosa. Mas Roberta fala que se a irmã não acredita nela, tudo bem, mas ela jura que está falando a verdade dessa vez. Renata vai perceber que Roberta está mesmo falando a verdade e pergunta por que Roberta escondeu a relação dela com Rafael, se ela amava assim tanto ele. E que ela e Rafael então começaram a namorar escondidos, pois Josefina e Gonçalo não queriam aceitar a relação deles. Enquanto isso, Jerônimo fala com Matilde e ela pergunta se o patrão não vai comer nada o dia todo, pois ele só beliscou um pedaço de bolo e não comeu mais nada. Jerônimo fala que ele está louco com essa descoberta que Rafael foi assassinado e que ele precisa descobrir quem matou o seu irmão. Matilde fala que ela está triste também em saber que mataram Rafael a sangue frio e comenta que também está chateada, pois acusou Renata de ser a bonita. Matilde fala que ela e Carlos vão jantar e pergunta se o patrão não quer jantar com eles. Ela conta que Carlos preparou um assado, que Jerônimo não vai recusar de jeito nenhum. Já Renata ficará chocada e pergunta se Gonçalo se opôs em relação do Rafael namorar com a Roberta. Mas a vilã fala que Gonçalo nunca falou nada para ela, mas que Josefina falou que Gonçalo não ia aceitar a relação dela com o Rafael, porque ele era pobre. Nesse momento, Renata percebe que Josefina estava agindo para separar Roberta do Rafael e mentiu que Gonçalo não ia aceitar a relação dos dois, pois Gonçalo não é assim interesseiro, e ia assim querer a relação dos dois, pois sabe que Rafael era um bom rapaz. Roberta fala que no dia em que ela ia fugir com Rafael, ele sumiu, deu um bolo nela e não apareceu mais, e que desde esse dia ela nunca mais soube dele, que bem depois ela soube que ele se matou. Renata ficará sem palavras em saber que Roberta recebeu uma carta do Rafael, terminando a relação dele com Roberta, e que Rafael também recebeu uma carta da Roberta, rompendo o namoro dos dois, e que isso é muito estranho. Renata fala que acredita em Roberta e fala que Roberta e Rafael foi alvo de alguém que queria ver os dois separados. Roberta chora e diz que sua mãe é quem queria ver ela bem longe do Rafael e fala que ela é suspeita de tudo isso. Depois, já mais tarde, Renata vai jantar com Matias e conta tudo o que Roberta falou para ela. Ela vai deixar Matias encucado, pois Matias fala que se Roberta amava assim tanto Rafael, então só pode ser Josefina quem separou o casal e que provavelmente foi também a Josefina quem matou Rafael, e que Roberta está falando a verdade dessa vez. Renata ficará completamente paralisada e fala que ela também pensou nisso, e que até a Roberta cogitou a possibilidade da mãe dela estar por detrás de tudo isso. Já Roberta surta ao saber que o advogado dela não conseguiu pedir o direito de pagar a fiança,
pois o caso dela é muito grave, pois é um assassinato, e que Roberto terá que posar pelo menos uma noite na cadeia, pois no outro dia ele pegará as provas da fatura do telefone dela para provar que ela não foi até a fazenda em A Bonita, pois o operador irá rastrear e saberão se Roberta esteve mesmo na fazenda com o telefone dela ou não. Roberta fala que ela não foi na fazenda coisa alguma e que o advogado vai conseguir provar isso, mas fala que ela não pode posar ali pois ela está cansada e ali não tem nem sequer uma cama quentinha para ela dormir. Enquanto isso, Matias revela para Renata que desde quando ele conheceu a Josefina, quando ele era bem pequeno, ele sentiu algo muito ruim, e que Josefina parece ser uma marginal, uma pessoa capaz de matar alguém, e que ele percebeu também que ela fica se passando por boa pessoa quando está na frente dele ou do Gonçalo. Renata fala que ela sempre foi maltratada pela mãe, mas que nunca pensou que a mãe dela seria capaz de matar alguém ou ser uma marginal. Nesse momento, Roberta vai sofrer na cadeia e fala para ela mesma que essa carta que entregaram a Rafael se passando por ela só pode ser da Josefina, pois ela é a única pessoa que poderia querer ver ela e Rafael separados um do outro. Roberta se dá de conta que a pessoa que mandou a carta para o Rafael é a mesma pessoa que mandou a carta para ela terminando um com o outro. Roberta pensa em pegar essa carta que Renata falou que está com o Jerônimo, para levar a um grafologista e descobrir quem escreveu essa carta se passando por ela. Roberta pensa que ela deveria ter ficado com a carta que Rafael mandou para ela, pois assim ela poderia comparar com essa carta que Jerônimo tem. Mas Roberta chora e diz que com tanta raiva ela rasgou essa carta, para que ela nunca mais se lembrasse do Rafael, que pisou e enganou ela. Já a Josefina vai fingir para o Gonçalo que ela está com muita dor de cabeça e pede seu remédio para tomar, que logo logo ela ficará bem. Gonçalo fala que Fina teve um dia cheio de preocupações e manda ela descansar e chamar ele se ela precisar de alguma coisa. A bandida se joga pro Gonçalo e fala que se ele ficar ali do lado dela certamente ela vai ficar melhor e pede que ele durma com ela hoje, pois ela está com saudade de ficar juntinho com ele. Mas Gonçalo na mesma hora vai soltar fora e fala que ele vai sair pois irá adiantar um serviço que está atrasado e que ele vai agora mesmo. Josefina ficará completamente furiosa que Gonçalo esteja fugindo dela e fala que as coisas saíram do seu controle e que ela já perdeu o pateta do Gonçalo e que nem mais quer saber dela. Já no outro dia, Jerônimo está na fazenda quando Matilde vai chegar e avisa o patrão que tem alguém ali que quer falar com ele. E Jerônimo nem pergunta quem é e já fala que hoje não quer conversar com ninguém e manda Matilde dispensar a pessoa que ali está. Mas Renata vai invadir a sala dele e pergunta se ele não quer conversar com ela. Jerônimo vai se derreter e ficará feliz em ver Renata ali na fazenda com ele novamente. Ele diz que Renata alegrou o seu dia e que ele já está até mais feliz. Mas Renata fala que está ali para resolver o mal-entendido e revela que Roberta revelou a ela que ela é mesma a bonita, mas que ela falou que não foi ela quem matou o Rafael. Renata fala que ela tem certeza que Roberta está falando a verdade, pois ela não mataria Rafael, pois amava ele de verdade. E que também ela se recordou que no dia em que Rafael foi morto, Roberta estava com ela. Jerônimo pergunta como que Renata tem assim tanta certeza que Roberta pode não ter matado seu irmão, porque pode ter matado ele de dia, e depois, à noite, ela deve ter voltado para casa. Porém, Renata vai afirmar que o dia inteiro Roberta ficou em casa, inclusive que ela estava arrumando uma mala para fugir com Rafael de dia, e que à noite ela ia se encontrar com ele, mas que Rafael nunca apareceu. Jerônimo fala que agora está confuso com tanta informação, mas pergunta se Renata agora tem certeza que Roberta confessou para ela mesma que ela é bonita, ou é Renata que está supondo isso. Mas Renata fala que Roberta confessou para ela que ela é sim a bonita que namorava com o Rafael, porém que ela deixou bem claro que ela nunca mataria ele, porque os dois eram apaixonados um pelo outro. Renata conta que Roberta sofreu muito, porque Rafael abandonou ela, bem no dia que os dois iam fugir, pois o rapaz nem apareceu.
Jerônimo fala que essa história toda é muito confusa, pois Roberta mesma mandou uma carta para o Rafael, ou melhor, entregou nas mãos dele, terminando a relação dos dois. E agora está falando que eles iam fugir junto e que Rafael não apareceu nessa noite. Renata vai deixar bem claro que alguém separou os dois e que provavelmente essa pessoa que entregou a carta para o Rafael foi a mesma pessoa que entregou a carta para a Roberta. E que a intenção dessa pessoa era separar Roberta do Rafael. E que foi essa pessoa que matou ele, mas que não foi a Roberta, pois Roberta sofreu muito. Jerônimo pergunta para Renata se Roberta tem essa carta que entregaram para ela, falando que era o Rafael rompendo a relação dos dois. Mas Renata fala que Roberta falou que ficou tão triste que rasgou a tal carta, pois caso contrário, ela levaria um grafologista para saber quem escreveu essas duas cartas, pois certamente é a mesma pessoa. Renata e Jerônimo vão se dar de conta que alguém estava agindo para separar os dois e que essa pessoa matou Rafael. Jerônimo olha para Renata e fala: foi a Josefina, só pode ser. Ela é a única marginal, uma bandida que poderia fazer uma coisa dessas. Enquanto isso, Roberta sai da prisão e agradece Gonçalo e pergunta: aonde está a sua mãe? Pois ela queria ver Josefina ali do lado dela. Gonçalo fala que Josefina está doente, pois passou mal com muita preocupação e que ela tomou alguns calmantes e agora está descansando. Roberta agradece o pai por tirar ela da cadeia daquele lugar horroroso e fala que ela é inocente, pois nunca faria uma coisa dessas. Matias está furioso e pergunta por que Roberta é tão mentirosa e não contou que namorava com Rafael e que ia fugir com ele. Roberta fala que ela estava apaixonada pelo rapaz e que ela só queria ser feliz com ele, com seu primeiro amor, seu único amor, e que Gonçalo e Josefina não aceitavam a relação dela com Rafael. Gonçalo ficará surpreso e diz que ele ia sim aceitar a relação dela com Rafael e que não entende porque Roberta falou isso e escondeu isso dele, pois Rafael era um bom rapaz e que se ele e Roberta se amavam, qual seria o problema dos dois ficarem juntos? Roberta vai se tocar que foi enganada por Josefina, pois sua mãe disse que Gonçalo não queria que ela namorasse com o Rafael. Na fazenda, Jerônimo fala que ele só quer fazer justiça e que a culpada pela morte do seu irmão terá que pagar na cadeia. Renata fala que ela concorda que a pessoa que matou Rafael deve ser presa e punido, pois apenas Deus pode dar e tirar a vida de alguém. Renata lembra a Jerônimo que um dia ela falou que ela ia provar quem era a bonita, pois ele falava com tanta certeza que era Renata, a namorada do Rafael. Jerônimo vai se arrepender e muito por ter desconfiado da Renata um dia e diz o quanto ele está arrependido e que agora ele sofre com tudo isso, por ter feito muito mal para Renata. Ele implora que ela perdoe ele, pois sem o perdão dela, ele nunca poderá ser ele mesmo, pois ele sabe o quanto ele errou em magoar Renata e tratar ela tão mal quanto ele tratou. Renata olha nos olhos do Jerônimo e fala que o amor que ela sentia por ele e a vontade de querer estar com ele se foi embora, pois ficou sufocada debaixo de muita maldade que ele fez para ela, rejeitando ela e a chamando de mentirosa. E que com tudo isso o amor que um dia ela sentiu por ele agora está se indo embora, e que isso deixa ela triste, pois um dia ela amou muito ele. Pois por mais que ela queira voltar com o Jerônimo, ela não tem mais confiança nele, de que ele vai voltar a confiar nela, ou que ele possa fazer ela feliz. Mas fala que ela perdoa ele certamente, mas que os dois nunca poderão voltar a ficar juntos. Jerônimo vai cair em si e fala que o amor que um dia ela sentia por ele e o amor que ele sente por ela pode reacender e que apenas os dois lutarem para isso. Pois aonde a gente coloca a força, isso cresce. E que se os dois se dedicarem a fazer isso, cuidar da relação dos dois, eles podem sim voltarem a ser felizes. Porém, Renata fala que ela lutou tanto por esse casamento, que ela queria muito ser feliz com o Jerônimo, e que ela falou várias vezes para ele que ela não estava mentindo, que ela nunca namorou com Rafael, e que mesmo assim, Jerônimo nunca acreditou em nenhuma palavra que ela falava.
Jerônimo vai confessar que ele estava levado pelo ódio e pelo rancor e a vontade de se vingar da pessoa que deixou Rafael sofrendo. Ele fala que ele acabou ficando confuso, porque justamente a mãe da Renata afirmou para ele que Renata namorava com Rafael e que os dois iam se casar e iam fugir, e que com isso ele acabou ficando confuso e fala para Renata que ele não entende porque uma mãe faria uma coisa dessas, pouparia uma filha para acusar a outra. Jerônimo fala que ele, se não conhecesse Renata e a Josefina, ele falaria que elas não são mãe e filha. Renata fala que ela também achou isso tudo muito estranho, pois a vida toda Josefina, que é sua mãe, sempre tratou ela muito mal. Já Roberta era tratada a pão de ló. E Gonçalo, que nem o pai dela verdadeiro, sempre amou e cuidou dela com muito carinho, como se fosse pai dela. Jerônimo fala que se Renata não quer saber dele, tudo bem, mas alerta a moça para ela se cuidar da Roberta e da Josefina, pois as duas não valem nada, pois são duas bandidas, e querem o mal da Renata custe o que custar, e que a moça deve ficar de olhos bem abertos, porque Josefina odeia ela, assim como a Roberta também odeia ela, e que elas não são uma família coisa alguma. Na delegacia, Roberta faz seu teatro e fala que ela precisa que Matias e Gonçalo entenda ela, pois ela não gosta de ver ele chateado com ela, porque eles são muito importantes na sua vida. Matias está furioso que Roberta é mentirosa, rancorosa e malvada, e maltrata a Renata, e que não se canse de fazer mal para as pessoas e que agora ele já sabe quem Roberta é de verdade, assim como é a Josefina. Gonçalo fala que depois Matias e Roberta conversam e falam que a filha deve estar cansada agora e diz que eles vão para casa nesse momento. Matias ficará ali furioso e fala para ele mesmo que só Gonçalo está demorando para saber as duas marginais que ele tem em casa, pois Roberta e Josefina só querem usurpar a fortuna dele, só isso. Já Jerônimo vai até o cemitério e diante do túmulo do Rafael ele sofre. Ele fala que ele vai encontrar a culpada pela morte dele e que agora ele já sabe que eles se apaixonaram por duas irmãs e fala que as duas não são as mesmas bonitas. E se questiona falando que não entende que tipo de amor Rafael sentia por Roberta, que não viu a maldade nos olhos dela. Pois Roberta não tem coração e não ama nem a ela mesma, muito menos pode amar alguém, porque ela só quer dinheiro e vida boa, e que só ia usar Rafael e depois ia jogar o rapaz fora certamente, e que ela seria uma esposa muito malvada para o rapaz. Enquanto isso, Renata vai chegar na delegacia para ver o Augusto. Ele ficará feliz em ver ela e fala que Renata é uma boa moça. Renata fala que eles são amigos e que na cadeia a gente conhece quem são nossos amigos de verdade. Augusto comenta que ele é inocente e garante para a moça que ele não matou Rafael e pergunta por que ele ia querer ver Rafael morto. Renata questiona se ele não viu alguém nesse dia ou alguma coisa suspeita. Augusto fala que ele não viu ninguém, mas comenta que ele pode provar a inocência dele, pois nesse dia a mulher foi avistada. Augusto fala que ele não viu ninguém na fazenda, pois ele estava lá sim para conversar com Rafael, mas que não encontrou o rapaz. Mas fala que ele pode provar a sua inocência, pois nesse dia uma mulher foi avistada próxima ao mercadinho, que fica bem na estrada da fazenda que vai para Bonita. E que era uma mulher que andava rodeando a fazenda e que essa mulher pode ter matado sim o Rafael. Renata fala para ela mesma que foi a Josefina, só pode ser, pois ela não queria ver Roberto se casando com o Rafael. Já Roberta vai chegar em casa furiosa com Josefina e fala que a mãe é a única pessoa que não queria que ela ficasse com o Rafael. E que Josefina foi capaz de mentir, que Gonçalo não queria essa relação, se Gonçalo falou que ele é a favor do amor. E que ainda disse que se duas pessoas se amam e se respeitam, não importa mais nada, nem dinheiro, nem classe social, pois nada pode impedir o amor verdadeiro. Portanto, Gonçalo nunca foi contra a relação dela com Rafael. Mas que a mãe não sabe o que é isso, pois só pensa em dinheiro. Fina fala que Roberto está exagerando em achar que ela poderia ter matado Rafael, e que isso já é loucura. Mas Roberta fala que porque então a mãe mentiu, que Gonçalo não queria essa relação dela com Rafael, sendo que ele não ia se importar com isso.
pois Josefina não tem coração e nem ama Gonçalo. Só pode ter se casado com ele por conta do dinheiro que ele tem. E nem ama Renata, que é filha dela. E maltrata a moça, que todos já estão percebendo. A cobra venenosa que é a Josefina. A bandida manda Roberto se cuidar e respeitar ela, pois ela é sua mãe. Mas Roberta pergunta se ela não fizer o que Fina está mandando, se Fina vai matar ela também. Já Inês, Constância e Isidro reuniram Regina, para que eles pudessem conversar com ela junto com o Gonçalo, pois o que o delegado Cantum revelou ao Isidro deixou ele muito surpreso e ao mesmo tempo feliz. Regina ficará nervosa e preocupada e Gonçalo está ali junto com eles e não entende o que ele está fazendo ali, se trata de um assunto da Regina e a filha dela que foi roubada. Mas Isidro fala que Gonçalo tem tudo a ver e diz que agora ele saberá toda a verdade, e todos ali também vão saber. Então Isidro, muito nervoso, conta que o delegado Cantum descobriu que uma das filhas da Josefina não é filha dela, e que Josefina é a Josi, e que foi ela quem roubou a filhinha da Regina 24 anos atrás. Regina ficará completamente paralisada ao saber que Josefina, a esposa do Gonçalo, é a Josi, a sequestradora da sua menina. Gonçalo quase cairá duro e não sabe nem o que dizer. Isidro revela a Regina que Renata é filha dela. Regina perderá o chão, pois finalmente ela descobriu a verdade. Depois de se passar há 24 anos, sua filha apareceu. Gonçalo ficará espantado que sua mulher Josefina tenha roubado a bebê da Regina e que ele se casou com uma bandida. Quer saber o que vai acontecer enquanto me apaixono? Então se inscreva no canal e deixe seu like.